Quem aqui já teve vontade de aprender alguma vez ferramentas de liderança? Deixa eu contar aqui, acho que não vai dar para contar. Tudo bem. Quando a gente pensa em ferramentas de liderança, pensa bem o que você está buscando. Eu quero encontrar uma maneira de poder fazer com que a minha ideia prevaleça sobre as ideias das outras pessoas. E eu tenho que empacotar de alguma forma o meu comportamento ou a minha comunicação para que isso tenha aderência. Não é mais ou menos isso? Quando se fala em superpoderes, por exemplo, tem gente que fala, eu gostaria de voar. E tem pessoas que falam, eu gostaria de poder entrar na mente das outras pessoas. Fazer com que elas fizessem o que eu quero que elas façam. Quando você busca uma ferramenta de liderança, é mais ou menos isso que você está buscando. Uma maneira de você poder entrar na mente da outra pessoa. Empacotar a tua ideia, talvez suavizar a agressividade que a tua ideia tem, para que seja mais palatável. E aí você veste uma roupa de liderança, mas é daqui para fora. Isso é ferramenta de liderança. Ferramenta de liderança não existe. O que existe são estruturas de comunicação que ajudam você a ter processos mais lógicos, processos que façam mais sentido, que ajudem você a se conter enquanto você se conecta com as pessoas. Faz sentido isso para vocês? Se você pega uma pessoa que por dentro não há liderança nenhuma, mas ela tem digamos assim, uma caixa muito boa de ferramentas de liderança, é alguém que você vai confiar? Ou é alguém que simplesmente vai saber como manipular você? Entendeu o que eu quero dizer com isso, né? Então, ferramenta de liderança, se você está buscando isso, você está tentando aprender como manipular as pessoas, como amarrar barbantinhos nelas, né? E aí você fica brincando e elas lá embaixo ficam se mexendo, indo para a direção que você quer. Então eu não vou falar com vocês de ferramenta de liderança. Vou falar de outra coisa. Vou falar com vocês do que acontece dentro de vocês. O que tem que acontecer dentro de nós. Porque cada um aqui pode descobrir dentro de si aquele pedaço teu que, se você permitir que prevaleça, vai transformar você numa pessoa melhor, vai transformar você num amigo melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num filho ou filha melhor, num colega de trabalho melhor e, finalmente, num líder melhor. É essa que é a ideia. Pensa bem, quando você olha para a estrutura, você olha para uma pessoa que quer desempenhar uma atividade física, por exemplo. Tem pessoas que, por mais que declarem que querem fazer alguma coisa, você percebe que elas estão brigando com aquilo, né? É mais ou menos assim, eu quero ficar magro, mas eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecido. Não é isso? Então, eu quero liderar, mas eu não quero me transformar num líder. Eu quero que alguém me transforme em líder de uma hora para outra. E aí busco por ferramentas. Isso não acontece. É doloroso. Muito mais fácil uma pessoa que já sofreu, uma pessoa que se recuperou de reveses da vida, consiga ter estrutura, madeira, lenha necessária para poder desempenhar uma condição de liderança. Muitas empresas que trabalham com consultoria e com treinamento têm um mantra. É mais ou menos assim, quantas vezes você já quebrou? Se você já quebrou, você está melhor protegido para dar certo no teu negócio dali para frente, não é assim? Quem aqui só venceu na vida depois de ter aprendido com base em perdas? Quem é de vocês? Olha em volta para ver, bastante gente. A maioria das pessoas que você conhece que se transformaram em alguém quase que invulnerável no mundo dos negócios é porque doeu tanto o fracasso pelo qual experimentou que o comprometeu por dentro, mudou a própria estrutura, mudou o jeito como pensa. E aí mudou a maneira como se posiciona. Quando isso é de dentro para fora, você não precisa mais de uma ferramenta, porque você é. Então imagine uma pessoa com a melhor intenção, com o melhor propósito, que controla suas emoções, que está revestido com um recheio que faz com que queira contribuir com as pessoas, desenvolver as pessoas, construir uma equipe, entende que tem um tempo para isso acontecer. Ao invés de ficar estalando o chicote, pedindo para o resultado, constrói nas pessoas o desempenho que elas deveriam, né, que elas no futuro darão. Precisa de ferramenta, se você tem isso tudo dentro de você? Você precisa de tempo.
porque as pessoas levam o tempo delas para serem transformadas em bons profissionais. Essa é a ideia. Eu estou nesse negócio da Dale Carnegie há 23 anos e já aconteceu de eu perguntar para instrutores da minha equipe: ei, fulano quer trabalhar conosco, o que você acha? Ah, não, ele não leva jeito. E eu confiei no meu instinto e dei mais tempo, e investi o máximo que eu podia e construí alguns campeões de vendas agindo dessa maneira. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a nos tornarmos líderes é: o que eu quero? Eu quero só o resultado? Ou eu quero uma equipe que seja sustentável? Eu quero pessoas que vão prosperar comigo? Eu quero pessoas que vão ter lealdade e engajamento comigo? O que eu quero? Se você quer resultados a longo prazo, se você busca estruturar uma empresa, um negócio sólido, você precisa de gente boa junto com você. Nem todas as pessoas que você vai encontrar estão prontas. Você precisa transformá-las. Você precisa investir nessas pessoas. E é muito barato você investir em treinamento. Mais caro é você investir o teu tempo liderando essas pessoas. Só que isso é o que dá mais resultado, ainda mais quando você as envia para um programa de treinamento de qualidade. Então é disso que a gente vai falar hoje. Tudo bem? Vamos lá. Vocês lembram dessa figura aqui? Esse é o Al Pacino no primeiro filme do Poderoso Chefão. Alguns de vocês devem ter assistido, outros só ouviram falar, porque isso é bem antigo já, né? Nesse primeiro filme, ele era um homem que era oprimido por outras lideranças do submundo. E ele tinha o ideal de proteger as pessoas, de fazer com que os negócios andassem com um pouco mais de justiça. E ele começou essa caminhada. E começou enfrentando as pessoas com as regras do jogo que aquele jogo tinha, que era na base da violência também. Quando chega no terceiro filme, ele é o maior bandido de todos. Alguma coisa aconteceu entre o primeiro filme e o último filme. Assim está melhor? Ok. Alguma coisa aconteceu entre o primeiro filme e o último filme. Os valores, o propósito, a visão, alguma coisa ali se transformou. Vocês já pararam para pensar que quando nós começamos um negócio, uma empresa, um empreendimento, um emprego, nós chegamos nesse lugar diante das pessoas e nós temos um coração batendo muito forte, buscando contribuir, dar resultados. Alguns de nós querem ser aprovados, outros querem ser queridos, né? É diferente para cada um de nós, as nossas motivações básicas. Mas de uma forma ou de outra, todos nós tentamos dar o nosso melhor. E à medida que nós vamos conquistando sucesso, nós vamos nos apaixonando por aquilo que conquistamos, e aquilo que nós obtemos vai se tornando tão precioso que a gente começa a sentir um tipo de medo em relação àquilo que conquistou. Medo de perder aquilo que você conquistou. E aquele senso de contribuir começa a se transformar num impulso de receber contribuição. Já viram isso acontecendo? Você bota um objetivo simples, como por exemplo, agora eu vou poupar dinheiro, vou comprar uma casa, ou vou comprar um carro, ou não importa o quê, mas vamos falar de algum objetivo material. Então, eu vou ter aquele carrão, beleza, trabalha, compra. A primeira fechada no trânsito que você recebe dirigindo esse carro já fica com medo. Fala, peraí, deixa eu lá ver como é que está minha pólice de seguro. Você já quer proteger o que conquistou. Quando nós passamos a tentar proteger o que nós conquistamos, nós estamos começando a distorcer o nosso sentido em buscar. Agora não é mais buscar, agora é só proteger. Agora eu quero ser servido, eu não quero mais servir. E aí nós nos destemperamos e começamos a perder a condição de liderar. E aí precisamos de ferramentas. Para quê? Para controlar esse lado que não combina mais com a liderança, que acabamos adquirindo com o tempo. Você deve ter tido experiência, vocês todos devem ter tido experiência de ver alguém se transformando ao longo do tempo. Começou muito bem e se distorceu com o tempo. Ou não? Vamos entender uma coisa. Tem
Vocês devem ter assistido aquele desenho, aquela animação, Divertidamente. Lembram? Ali fala de algumas das nossas emoções base. Quando a gente nasce, a gente começa com amor e alegria. É assim no filme também, né? Daqui a pouco acontece alguma coisa que te assusta e você sente medo. Fica só com esses dois, amor e medo. E daqui a pouco, as experiências que você tem fazem nascer dentro de você as outras emoções. Basicamente, inveja, raiva e tristeza. Pensa o seguinte, amor ou alegria é aquilo que acontece contigo e levanta a tua energia, faz você se sentir bem. Então tudo aquilo que confirma a pessoa que você é, que confirma aquilo que você faz, que confirma aquilo que você tem, ou as possibilidades de ser, fazer ou ter alguma coisa, te deixam feliz, te deixam leve. Mas ninguém suportaria ficar o tempo inteiro alegre, feliz e leve, porque é como a noite e o dia, né? É como o salgado e o doce, você enjoa. Você vai enjoar de ficar feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não dá, é muita energia. Então precisa de alguma outra coisa que se intercale com isso. Então, quando vem um sentimento de alegria, de felicidade, de amor, você levanta a tua autoestima, guarda aquilo na tua memória, porque você vai precisar dessa energia daqui a pouco. Vai ter que gastar com alguma coisa. Quando você sente medo, isso te traz cautela, responsabilidade. Agora, quando o medo fica tempo demais com você, aí ele estraga alguma coisa dentro de você. Ele começa a virar paranoia. Já se sentiu assim em pensamentos, né, que eles ficam circulando na tua mente e não vira o disco, e aí você fica pensando naquilo de novo, de novo, de novo. Daqui a pouco você não consegue pensar em outra coisa mais e está assustado. E além de ter cautela, você ficou obsessivo em algum tipo de proteção. Pronto, te destemperou. Nas emoções que eu falei ali no meio disso, por exemplo, inveja. Para que serve inveja? Para alimentar a nossa ambição. Você olha em volta, vê alguma coisa que você gosta e fala, opa, isso combina comigo, vou trabalhar para conseguir. A raiva, para que serve? Aumenta a nossa convicção. Ela faz uma onda e você se posiciona. E depois a raiva vai embora. Okay? Para que serve a tristeza? Para você dar valor, ter lições, aprender. Quando dói, a gente aprende. Não é assim? Agora, quando essas emoções ficam tempo demais conosco, quando você não consegue segurar a onda, quando você se atola nessa onda, é porque você deixou que uma dose extra de medo caísse em cima da alegria. E aí aquilo que te faz feliz, você começa a querer proteger, vira possessão. Isso aqui é meu. Aquilo que você olhou e colocou na tua lista de ambições e você fica com medo de não conseguir, aquilo vira ciúme. Não estou mais feliz porque não tenho e agora também não estou me sentindo bem com aquela pessoa porque ela tem o que eu não tenho. Então a inveja vira ciúme. Isso te degenera. A tristeza, com um pouco mais de medo, você fica pensando que não vai mais sair desse sentimento de tristeza. E aí, deprime. E a raiva, com medo, se transforma em ódio. É o pior da raiva. E o medo, com uma dose extra de medo, bom, isso eu já falei, né? É paranoia, pânico, sei lá o quê. Quando isso é aplicado aos relacionamentos ou aos negócios, vocês imaginam o estrago que isso acontece conosco? Como isso nos destempera? Aquilo que você gosta de fazer, você desenvolve um senso de possessão. Aquilo que você não tem, mas quer, você passa a ter um tipo de ciúme. É esse tipo de pessoa que nós nos tornamos. É isso que esse cara aqui se transformou no final da história. E aí, o modo como nós influenciamos as pessoas, ele muda conforme a gente está sentindo. Se você está acordado, se você está com teus melhores sentimentos e emoções, eles estão em ordem, você consegue prover algo muito bom para as pessoas, o teu melhor. Quando você está destemperado, tentando proteger aquilo que você tem, em excesso, aí o caminho é outro. No começo, quando você busca fazer alianças, porque você ainda não tem o que você quer e está buscando para construir, é muito comum nós tentarmos um tipo de influência que é baseado
na corrupção. O que é corrupção? É quando eu consigo que você faça para mim uma coisa porque você vai ganhar algo com isso. Então, ao invés de eu te influenciar usando minha liderança, eu te compro. Eu abro uma perspectiva de ganho para você. E aí você faz o que eu quero. Abre mão do que você queria fazer para fazer o que eu quero que você faça. Isso é corrupção. Conhecem empresas que funcionam na base da corrupção? Por exemplo, bate essa meta que eu te dou esse prêmio. Não estou dizendo de algo desonesto, é honesto mesmo. Tipo, bate essa meta, te dou esse prêmio, te dou esse bônus. Isso é corrupção? Quem de vocês aqui já se viu, por exemplo, deixando de dar tempo para a família, deixando de dar tempo para a tua saúde, para a academia, para aula de algum idioma, para alguma coisa que era importante para você, porque tinha um bônus por trás de uma meta. E aí você se jogou para gerar aquele resultado. E foi lá e pegou aquele bônus. Você vendeu tudo aquilo que era importante em troco daquele bônus. Não tem nada de errado nisso, desde que você sabe o que está fazendo. E não tem nada de errado em você também gerir a tua equipe desse jeito, desde que você saiba o que você está fazendo. O problema é você não saber que isso... como é que funciona? Tem que ser estratégico e não uma questão de dependência. Porque se você depender de fazer a tua equipe andar baseado em bônus, em corrupção, você não está sendo líder. Você está só pagando por isso. Não tem liderança nisso. E muitas empresas agem assim porque é muito mais rápido e mais fácil para a pessoa que está na direção comprar algo do que dar o tempo dela. Não é assim? Coação. Para conseguir aquilo que eu quero, me faço ameaçador. Então você, com medo do que pode acontecer, abre mão da tua vontade para exercer aquilo que eu quero que você faça. E isso também não é liderança. Mas funciona, não funciona? Conhecem pessoas que chegaram bem longe, sempre na base ou muitas vezes na base da coação, fazendo o outro ficar com medo, ficar assustado? Sentir coagido? Como é que é com você quando você se sente coagido? Você vai lá, faz, entrega, faz o que tem que fazer por responsabilidade, mas tem um fundo de medo aqui dentro de você. Como é que você se sente? Isso funciona? Isso aumenta a tua lealdade? Isso aumenta o teu engajamento? Faz com que você confie mais ou menos na pessoa? Já pararam para pensar nisso? Mas não tem problema que você eventualmente use a coação como uma forma de fazer as coisas funcionarem. Desde que seja estratégico. Desde que seja parte do tempo. O problema é que muitas pessoas que estão na direção acham que é mais fácil e mais rápido assustar a equipe do que trabalhar a equipe. Trabalhar a equipe leva tempo, como o Joe disse agora há pouco aqui, é contribuir com a equipe e não apenas querer com que contribuam conosco. Faz sentido isso que eu estou falando, pessoal? Já a liderança dá trabalho. A liderança faz você engolir quilos de sapo por dia. Você está com vontade de estrangular a pessoa que trabalha com você às vezes. E você respira, deixa passar. Vamos lá, 30 princípios de controle de preocupações agora. Não é assim? Aí aquilo passa. Bom, agora eu estou pronto para ir para a reunião. É isso mesmo. Essa que é a ideia. E aí o teu melhor vai para a reunião. Vocês já se perguntaram por que um número realmente pequeno de pessoas consegue exercer a liderança de um jeito que gera respeito, lealdade, admiração, faz com que as pessoas gostem dele? Já se perguntaram o quanto que dói dentro do peito do líder lidar com tudo isso e tirar o melhor dele para as pessoas? E muitas vezes receber ingratidão de volta? Porque não é assim que acontece? Quantas pessoas voltam para te agradecer? As pessoas estão preocupadas com elas. Todas estão preocupadas com elas. Olham o mundo da própria perspectiva. O que eu posso tirar disso? Então você, quando vai liderar, tem que estar preparado para lidar com gente que não está preocupado com você. Ao longo do tempo você constrói lealdade. Mas você não pode se machucar pela falta de lealdade das pessoas. Senão isso te destempera. E daqui a pouco já entrou no sentimento de possessão, já entrou no sentimento de ciúme, tudo aquilo que eu já falei antes. Ok? Então a liderança,
ela tem muito mais a ver com como você se controla e o que você escolhe ter dentro de você diante das pessoas, do que com modos de se comunicar com elas. Alguém que consegue ter essa sanidade toda, né, esse positivismo todo de lidar com uma situação que está ruim, que está crítica, com um prazo que está estrangulando a empresa, e mesmo assim consegue lidar com gentileza com a equipe, obviamente que criando o desafio necessário, porque se você quer desenvolver pessoas, você tem que colocá-las fora da área de segurança, mas não pode abrir mão do respeito. Né? Uma palavra mágica na liderança é a assertividade. O que é assertividade, pessoal? Vamos lá, duas coisas aqui. De um lado, você tem um comportamento passivo. Quer dizer, eu aceito o prejuízo porque o que me interessa é o relacionamento. De outro lado, eu tenho um comportamento agressivo. Eu não estou nem um pouco preocupado com o relacionamento. O que me interessa é o resultado. A pessoa que é assertiva, ela é 100% responsável com o resultado, mas ela também é 100% responsável com o relacionamento. Então ela trata do resultado com as pessoas sem fazer com que o relacionamento pague por isso. Então não tem grito, não tem desrespeito, não tem ofensa, não tem manipulação. Essa que é a ideia. Agora, fazer isso não é nada fácil. E quando você busca uma simples ferramenta que te ajude a fazer isso, dependendo do que tem dentro de você, essa ferramenta não tem aderência nenhuma. E aí é só manipulação. Você está fake, fingindo, representando um papel. Talvez no começo você precise disso para se acostumar e tornar natural. Mas tem que vir de dentro de você. Senão, desconecta, fica sem bateria. Daqui a pouco o boneco está assim, né? Não tem mais. Ok?